Olá, madame, seja muito bem-vinda ao nosso episódio do nosso podcast Empreendedoras. Estamos aqui hoje essa tarde, né, para conversar com vocês e também conhecer a história de mais uma empreendedora, esteticista também, que vai contar ali um pouco pra gente, e mentora também, tá? Ela vai contar um pouco da caminhada dela e vocês vão conhecer mais sobre ela. Ela se chama Raísse. Meu amor, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Empreendedoras, tá? Obrigada. Nós vamos começar te perguntando sobre o teu começo, tá? Da tua trajetória ali, como é que foi? Teve muitas emoções ou não? Conta um pouco pra gente. É, a minha trajetória começou por uma necessidade, né? Eu era aluna do curso de pedagogia, né? Então eu me vi ali na necessidade de trabalhar. Mas como eu estudava, cursava pedagogia, não tinha como eu conciliar um serviço. Na verdade, eu até busquei, né? Um serviço que eu poderia trabalhar e estudar, mas todos os que eu encontrava meio que não queria, porque eu estudava, que era tarde, né, no turno da tarde, e ficava ruim para mim, para eu conciliar. E todos os lugares que eu ia, que eu deixava o currículo na hora de me chamar para entrevista, dizia, ah, tá, eu vou te chamar e tal. Dava aquela desculpa Sim, como quando a gente faz uma entrevista. Mas depois eu percebia que não iria me chamar por conta disso, do meu curso, né? E aí foi que eu decidi fazer algum curso, né, alguma profissão, que eu ganharia algum dinheiro ali. Até terminar o curso de pedagogia. Só que sim. aí no meio do caminho eu fui gostando da área do embelezamento, que foi o curso que eu fiz, né? Só que eu fui buscar curso primeiro, ter um conhecimento e não entrar de Sim. qualquer jeito na área do embelezamento. E aí eu fiz alguns cursos na época de cabeleireira, maquiadora, design de sobrancelhas, depilação. Então eu fiz alguns cursos para eu poder atuar na área do embelezamento. Mas o meu propósito era todo o tempo pensando que eu ia finalizar a graduação de pedagogia e iria para minha profissão, né? E quando eu vi, eu já estava era na área Da da beleza. beleza. E nisso surgiu uma oportunidade de uma cunhada minha, que ela já era esteticista na época, de a gente montar um negócio junto. E aí eu disse, olha que legal, eu vou lá, vou ver o que vai dar. Então, desse pedido dela, nesse chamado, eu fui. E aí, nisso, quando eu vi, eu já estava na área do embelezamento, empreendendo ali com um salão de beleza, Sim. né? Que na época eu já fazia um pouco de tudo, cabelo, maquiagem, e tudo que eu fazia eu sempre tentava fazer com o maior amor do mundo, né? Sempre me atualizando, e até hoje eu faço isso, já na profissão como esteticista. Sim. Mas foi um caminho assim que eu acabei por uma necessidade. Eu acho que quase todo mundo da área do embelezamento, eu fico vendo que muitos falam, ah, porque eu fiz para ganhar um dinheiro, e aí acaba apaixonando, né? É isso mesmo. E muitas das vezes as pessoas entram por isso, por essa questão financeira, Sim, né? Ou então porque tem filhos pequenos, sim, mas sempre ali no decorrer do tempo acaba ali se apaixonando, né? De tanto fazer aquilo, acaba não se vendo mais fazendo outras coisas, sim, né? sim. E o que te motivou você ir para a área da estética? A área da estética, ela me motivou justamente do embelezamento. Eu comecei com a parte que eu digo que é simples, né? É o Sim, embelezamento, porque a estética, na verdade, ela não é só um embelezamento, como muitas pessoas acham. A estética, ela é ciência, ela todo o tempo está avançando. sim. As pessoas têm que estudar, né, para dar o melhor, não como só profissional, mas para quem está te buscando. Então, eu na estética, eu vejo isso. Né? E é o que eu falo para muitos amigos, pessoas que querem entrar para a estética, é você entender que você vai estar todo o tempo estudando, avançando. Se você não avançar, você vai deixar a desejar para o seu cliente que lhe procura. Então, hoje eu sou. Até me emociono. Porque tu é realmente realizada, né? Na área que tu faz, por cuidar das pessoas. Muito.
É, realmente. E para ver, né? Você começou em uma área, e aí no decorrer do tempo você foi para a área da estética e ali se apaixonou, se encontrou, né? E por essa entrevista que a gente está dando aqui, esse bate-papo, dá para ver que realmente é o que tu ama fazer. Eu não tenho E, ideia. e realmente, eu creio que o processo, ele não foi fácil, né? Para Não, você chegar até aqui. nunca foi. E já que a gente está falando sobre essa questão de processo, eu queria muito que você falasse um pouco pra gente como foi ali o processo de você entrar na área da estética. Ah, o processo até que foi de boa, assim, eu acho. Porque como eu sabia o que eu queria, né, dali, porque na pedagogia foi um curso que eu só tinha 17 anos, então eu era muito jovem. Eu tinha acabado de finalizar o nível, o ensino médio, né, e fui Sim, para uma graduação. Então eu me vi na pedagogia como fosse assim, eu sentar, eu nunca me esqueço, eu não me esqueço disso, que eu sentava com uma turma de pedagogos, de professores que já trabalhavam. Então, a menina jovem acha assim, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro. Então, sim, às vezes se sujeita a qualquer coisa. Então, como eu sentava com essas pessoas, eu achava que a área da pedagogia, não, quando eu começar o curso, eu já vou trabalhar, porque muitos falavam isso, no curso de pedagogia, tu já pode estagiar. E aí tu já vai ganhando dinheiro. E aí eu achei, legal, vou fazer isso. Mas aí eu fui vendo que não. E é o que eu sempre digo, acho que tudo na nossa vida é Deus. Tem que ter Deus, você tem que botar Deus em primeiro lugar, sim. né? Em tudo que você for fazer. É, e a minha profissão, eu sempre colocava Deus, que ele tinha que me dizer o que me direcionar para justamente eu seguir a caminhada, né? A minha missão. E Fazer o que dá aí certo. é o que eu sempre coloco para todo mundo que quer entrar nessa área, que não é só status, porque estética, para quem não vivencia, acha que é só status. É só porque vai ganhar dinheiro. Então, o Sim. pensamento das pessoas é muito isso, voltado a isso. E não é só status, você tem que amar. É como qualquer outra profissão. É, e se você não gostar, você vai desistir. Entendeu? E a minha área, eu não me vejo. É isso mesmo. E até porque também a estética, ela não é só sobre a aparência ali da pessoa, Sim, né? Às sim, vezes tem trauma por trás daquilo, tem crenças limitantes que as pessoas sim, ali se olham pro espelho e não conseguem se amar do jeito que tá vendo, ou por sim, algum comentário do marido, né? Ou então, eu tive filho pouco tempo, não sim, consigo me amar. Então, aí vocês, esteticistas, vêm com toda a calma de vocês, porque tem que ter realmente, tem como que você falou, ter. né? E aí, se você não tiver amor àquilo, realmente você não Sim, vai dar tanta importância à dor do teu cliente, né? Do teu sim. paciente. Então, já que a gente está falando até sobre essa questão, tu já teve situações assim na tua clínica sobre essa questão de estética, da pessoa não fazer somente, eu quero ficar bonita, mas sim por se sentir insegura? Já passou pessoas lá assim? Várias, né? E eu sou uma profissional que eu sou muito correta no que Sim, eu atuo. Então, eu já tive certas clientes que eu ali despachei, porque eu fui muito realista, né? Às vezes dói naquele momento para quem está ouvindo, porque elas querem algo mágica. imediato. E estética não existe mágica, porque estética, como eu falei, é ciência. Você tem que respeitar o corpo humano, né? Tem toda uma fisiologia, anatomia ali por trás. E é o que eu venho aí falando muito no meu Instagram, que é um local que eu busco ali estar passando, e no meu dia a dia com as minhas clientes. Por isso que, graças a Deus, são 13 anos atuando no embelezamento, com a estética já vai fazer 9 anos, mais ou menos. E de lá para cá, todos os clientes que eu construí são clientes leais, aqueles que de fato lembram de mim e dizem, não, eu vou lá na Raiz porque ela não vai Sim. mentir para mim. Eu tenho clientes que me ligam só para querer saber aquele serviço que ela queria fazer, mas será que dá certo mesmo? Só para tu ter ideia. Porque Tu nem confio ali tudo no teu eu trabalho, atuo, né? mas eu busco estudar tudo um pouco para tentar conscientizar esse público que vem até a mim, É sabe? isso mesmo. E eu creio que você não conseguiria
é como você falou, colocando Deus na frente, né? E também você pautou algo muito importante que é sobre o conhecimento, né? Que a pessoa tem que estar estudando o tempo todo, né? Até mesmo para não ficar estagnada e não ficar para trás, mas também até mesmo para saber o que de fato tu vai fazer, como você falou, a cada tempo ou até cada dia, né? Aí tá avançando cada vez mais, né? E você, como profissional, você tem que estar sabendo das coisas, tem que estar fazendo curso, né? Treinamentos, seja o que for, para que de fato ali esteja alinhado com a modernidade, né? Que cada vez mais, equipamentos também, né? Muda muito de equipamento. Muda também pela uma questão de, eu digo que é logística, né? O povo querem tá todo o tempo complementando algo na estética também, mas tem muitos equipamentos que é só mesmo para vender, né? E o profissional que não estuda, ele se deixa enganar justamente por isso. Porque a tecnologia, se tu for atrás toda hora, tu quer comprar um aparelho para dentro da tua clínica. Mas se você estudar mesmo o mecanismo de ação do aparelho, o que ele vai fazer lá no teu corpo, às vezes tu já tem um aparelho ali dentro da tua clínica e tu vai comprar porque tu acha que todo mundo tem na estética também. E aí é onde tu vai te frustrar, porque tu vai fazer um investimento caro, né? E depois vai ver que, nossa, eu já tinha algo parecido, né? Por que não estudou? Eu sempre digo, gente, estética, estuda. Se você estudar, você não vai ser enganada por modinha, por marketing, por Instagram, né? Porque hoje o Instagram tá muito em alta. Eu chego a clientes para mim que me mandam mensagem, tu tem esse aparelho? Eu digo, mas qual é o teu objetivo com esse aparelho, né? E aí depois, às vezes, não é nem aquilo que ela quer, né? Não chegar nesse objetivo. Então, você que é profissional da estética, entenda uma coisa, você só vai ser um bom profissional se você estudar. E é um estudo para o resto da sua vida, se você quiser atuar com estética, certo? É isso mesmo. E agora aqui eu vou te perguntar sobre a questão se de fato ele tem uma pressãozinha ou não. Mas para ti, como é lidar com a pressão que diretamente, a gente sabe, né? Tu trabalha com a autoestima das mulheradas. Sim. Então, no hoje para ti, tu acha que tu lidar com uma certa pressão ou não? Ou é tranquilo? Como é que é? Eu não consigo me ver pressionada pelos meus clientes, até porque é como eu falo, como eu busco conhecimento, eu sei que ali o cliente está para me pagar, né? Mas eu que sou o profissional, eu que estudei, então eu não me vejo com pressão nenhuma em frente ao meu trabalho, né? Por isso que a estética, para mim, se você não estudar, você vai ficar na mão do cliente e depois ele vai sair falando mal de você, porque ele vai entender o quê? Ah, essa daí não sabe de nada. Então, não. Na estética, você tem que estudar para você explicar para o seu cliente que quem sabe ali é você. Por mais que ela quer algo, mas a gente tem que ser ético, tem que explicar para ela que aquilo não vai dar certo e ela já está sabendo, né? Vai se quiser. Ela faz contigo se quiser, mas ali a toda a verdade tu tá ali. Eu sou muito verdadeira. Até hoje, eu tenho 13 anos, tem profissionais que basta entrar na área e aí a gente só vê absurdo de, às vezes, até sendo presa, pegando processo, porque justamente quer bular o que é o correto, né? Para, às vezes, por modinha, para agradar o cliente. E não é isso. Estética, você tem que ser ético. É isso mesmo. E qual foi ali a tua maior dificuldade que tu passou ali na área, ali, no teu começo? Na verdade, eu acredito que todo mundo que vai empreender vai ter dificuldade, né? Mas para você ficar em algo, você tem que, como eu disse, tem que botar Deus no meio, né? Tem que ser o centro de tudo que você for fazer, até no relacionamento, né? No relacionamento, para você ter um filho. Hoje eu sou bem decidida em tudo que eu faço na minha vida. Tanto no meu profissional, como na minha vida pessoal, familiar. Então, hoje, se tu perguntar, Raíssa, tu tem inimigo? Só se a pessoa quer ser meu inimigo, mas eu não vejo ninguém como meu inimigo, certo? Então, assim, eu trabalho, me dedico como pessoa profissional, de uma forma ali como Deus quer, né? E não como eu quero também. Então, hoje eu não vejo pressão. No início de ser empreendedor, você vai passar por essa pressão assim, de às vezes você fica desmotivado porque ainda está iniciando, né? Ainda não sabe de fato se é aquilo que você quer. Mas quando você descobre o que você quer, minha filha, o céu é o limite. É mesmo.
Vai que até lá vai tudo certo, né? Sim. Até porque a dificuldade, como você falou, todo mundo vai passar. Eu sempre costumo falar que só muda de casa, né? Sim, sim. Mas a dificuldade ali, ela vai existir e a gente tem que saber lidar com isso, Sim, porque sim. senão a gente paralisa, a gente fica com medo, né? Sim. E eu sempre costumo falar que o medo, ele pode chegar a paralisar a gente se a gente não tiver o autocontrole ali, né, da nossa vida, da nossa jornada. Porque aquele medo ali que dá um friozinho na barriga, ele te impulsiona, sabe? A tu arriscar, mas aquele medo ali que te para na primeira dificuldade, aí a gente tem que deixar um pouquinho ele de lado, né, e superar esse medo, para que de fato dê tudo certo. Agora vamos falar sobre cursos, mentorias, né? Para quem não sabe, ali você é mentora, né? Sim. Conta um pouco pra gente sobre a questão ali do teu começo como mentor, o que fez de fato ali você tomar essa decisão, porque a gente sabe, eu também sou mentora de mulheres, e a gente sabe ali que, pelo menos para mim, o início ali foi o cuidar, né, da gente querer ali passar o nosso conhecimento para outras pessoas. Então conta um pouco pra gente dessa tua jornada que hoje tem, né, como mentora. A minha mentoria iniciou com a micropigmentação, né, de sobrancelhas. Então, iniciou desse curso, né? Eu já fazia micropigmentação e muitas pessoas aqui em São Luís, por a carência, né, de não ter muitos profissionais como mentores, foram buscando, né, quem já fazia, se poderia ensinar. E aí eu vi essa oportunidade. Como eu já era graduada em pedagogia, eu achei, cara, eu acho que dá para eu também ministrar curso, mas no que eu gosto, no que eu me identifico. Então eu fui lá e ministrei o meu primeiro curso, né, numa salinha onde era uma maca e a pessoa sentava na minha cadeira e eu passava ali todo o conhecimento. O meu primeiro curso, eu nunca me esqueci, foi para um aluno, o nome dele é até Bruno, e ele perguntou, né, me mandou mensagem se eu ministrava curso, e aí eu disse, não, eu ministro. Aí ele veio, eu montei a apostila e comecei dali. E dali diante eu iniciei, né, essa trajetória de ministrar curso. Cursos, né? E aí eu fiz o curso, como eu disse, não, agora eu vou ministrar curso de micro, né, por já ter muita prática, conhecimento, mas aí eu senti a necessidade de buscar mais. Aí eu comecei a investir mais em congressos, em outros cursos, para eu me tornar um bom profissional, né, e mentor para poder passar. Né? Era o que aí eu fui estudando e passando. Inclusive, eu já tenho muito conhecimento na minha área da estética. As pessoas às vezes, tu dá esse curso? Eu, não, nem tudo que eu faço eu dou. Porque eu acho assim, para ser mentor, você tem que ver ali se de fato você está preparada, né, para ser aquela mentora de alguém. Que as pessoas elas vão lembrar de você com negativo ou positivo. E quando é um bom mentor, ele nunca vai te esquecer de você. Eu tenho alunas que até hoje só virou amigas, né? Acho que quase todas as minhas alunas viraram amigas. Até hoje, acho que nenhuma aluna nunca eu vi falar que não gostei do seu curso, eu quero meu dinheiro de volta. Sempre aquela questão de gratidão. Porque, de fato, o que eu sei, eu tento passar da melhor forma possível para eles também avançar, né? Ter sucesso. É isso mesmo. E até porque as questões, né, de ser mentora é aquilo, tu vai ser o reflexo daquelas pessoas, né? Elas vão ver a tua caminhada, a tua jornada, as tuas realizações também, né? Tudo elas ficam lá olhando de olho. Então, foi um ato legal da tua parte também, né? Porque tu poderia só ficar na área dos cursos. Eu vou ficar aqui na área dos cursos que tá ótimo, tá confortável, né? Mas aí, né, conhecendo as mulheres gostam, né, de uma, como eu posso falar, de chegar e seguir outras profissões, né? E muitas das vezes a gente fica sobrecarregada, né? Comigo acontece muito isso, sobre a gente ficar exausta, mas ainda assim, se aparecer outra coisa, não, eu dou conta, né? E no fim a gente dá conta. É cansativo? Mas fazer aquilo que a gente ama não tem nem preço, né? É verdade. E agora conta um pouco pra gente dos trabalhos que você faz na sua clínica. Hoje eu digo que eu já trabalhei com um pouco de tudo dentro da clínica, né? Mas hoje eu decidi atuar com eu mesmo, né, Raice, micropigmentação, né, que eu ainda não consegui sair da área porque eu amo. Eu tenho muitas clientes que
gosta do meu trabalho também. Aí eu investi no laser, que é a remoção de micropigmentação. Sim. Foi um investimento que eu decidi fazer porque eu vi muitas pessoas que vinham para mim frustradas com serviços de outros locais e eu não tinha como resolver se não fosse com laser. Então eu decidi investir por esse motivo, né? Tinha um dinheiro lá sobrando e fui lá e fiz investimento, né? E aí hoje eu estou na área da estética facial, né? Tenho estudado aí muito esses 5 anos. Eu me dediquei mais ainda depois que eu fiz minha graduação em estética avançada, né? Inclusive a minha estética, a minha pós-graduação eu tive que ir para fora, fui para São Paulo, investi alto, né? Porque aqui ainda não tinha, mas tudo porque eu queria dar o melhor para os meus clientes. Sempre penso também dessa forma, né? Não só em ganhar dinheiro. E aí hoje eu atuo com a estética facial, a micropigmentação e a remoção, né, de micropigmentação, mais focada nisso. O meu laser ele também remove tatuagem, mas meu foco é em micropigmentação. Que é a área ali que tu já domina, né? Que eu já domino. Certo. E Raiza, eu queria ver contigo agora, antes da gente terminar, sobre a questão de um conselho que poderia dar, né, para as pessoas da área da estética aqui, ou também, né, estão aí no início ainda dos estudos, não terminaram, né, a formação, e querem muito, muito, muito montar uma clínica. Qual o primeiro passo? O que é que tu falaria para elas? O primeiro passo é você, de fato, saber se você gosta daquilo. Não adianta você querer entrar achando que vai pular degraus, porque você vai acabar desabando tudo. Então, essa área da estética você tem que construir, é uma construção, sim, né? Então, uma construção onde você vai gerar uma autoridade para poder, de fato, você ter um bom cliente, né? Que vai ser fiel. Então, quem quer iniciar nessa área é ter paciência e saber que vai ter aquele desafios, né? E se for aquilo mesmo, é não desistir. É como eu, né? Eu tô 13 anos e eu amo essa área. Todo mundo que me conhece fala, nossa, dá pra ver que tu ama de fato. E eu amo, e eu motivo outras pessoas, inclusive já motivei pessoas que entraram no meu espaço para trabalhar ali comigo. Mas, assim, é uma decisão sua. Não adianta você fazer algo que você só, às vezes, para copiar alguém ou achar que é bonito, né? Porque a profissão de estética, para muitas pessoas, é só status, é porque é bonito, vai ganhar dinheiro, e não é. Você tem que saber se você ama isso. Então, para dar certo, é o amor, né? O princípio de tudo, né? É o amor nessa a profissão. Qualquer área, né? Estética, qualquer área tem que amar o que você vai fazer. É isso mesmo. Eu quero te agradecer agora, tá bom? Pelo nosso bate-papo. Foi uma honra te ter aqui comigo. E demorou, viu, gente? Mas eu sigo acreditando que Deus, ele sabe de todas as coisas, tem um tempo determinado para tudo aqui nessa terra. E para mim, eu fico muito feliz que finalmente deu certo o nosso bate-papo, viu? Então, muito obrigada. Eu agradeço também. É como você disse, tudo é no tempo de Deus. É verdade. Então, muito obrigada, viu? Nada. Madames, vamos terminando mais um podcast Empreendedoras. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.